O grande e decisivo papel da catequese. Essa é a nossa terceira aula de hoje, tá? Seja bem-vindo a mais um encontro nessa formação para catequistas aqui no Escola da Fé Católica. E a gente pode, nesse momento, perceber que estar nesse curso não é apenas uma necessidade para que eu me forme e fale um pouco melhor na minha comunidade. É para que eu também me evangelize. A evangelização ela é constante na minha vida. Então, hoje, nesse nosso momento, nós vamos bater um papo sobre a necessidade e perceber quais são os verdadeiros pontos e pilares importantes da catequese dentro da sociedade onde eu vivo. Tá? Então, qual é o papel da catequese nessa nossa vida? Eu não poderia começar esse momento nosso aqui sem antes pedir as bênçãos de Jesus, bom pastor, que ampara, que cuida, que conhece as ovelhas pelo nome, que nos chama a esse grande papel de sermos, sim, catequistas. Essa grande vocação, esse grande chamado, assim como nós temos o professor, o médico, o engenheiro, o vendedor, a mãe, o pai, nós temos o catequista como um pilar, uma engrenagem forte dentro da sociedade. E somos chamados porque temos a capacidade e a amplitude de coração para que tudo isso aconteça. Tá? Então, hoje, nesse momento, eu vou pedir com que você abra um pouco mais o seu coração e receba Jesus, bom pastor, em sua casa. Vou pedir que você pegue a sua Bíblia, capítulo 10, João, capítulo 10, versículos de 1 a 4, tá bom? João, capítulo 10, versículos de 1 a 4. E a Sagrada Escritura começa assim: Eu vos asseguro, aquele que não entra no redil, mas salta por outra parte, é ladrão e bandido. Aquele que entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro lhe abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama-as pelo nome e as retira. Quando retirou todas as suas, caminha à frente delas e elas atrás dele, porque reconhecem a sua voz. Vamos mais um versículo? Não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Como catequista que somos, olha a importância do nosso catequizando. Ouvir a nossa voz, reconhecer a nossa voz e não sermos estranhos a esse catequista, a esse catequizando. O nosso catequizando tem que perceber a transparência, a retidão em minha vida. Eu posso passar por diversos cursos, formações, na minha paróquia, na minha diocese, mas se eu não transformo o meu coração e deixo com que a minha presença seja a presença do próprio Cristo ressuscitado, o meu papel como catequista, ele vai falhar. Por isso que a grande sacada é perceber, as minhas ovelhas me percebem como estranho? As minhas ovelhas fogem de mim? As minhas ovelhas escutam e não entendem a minha voz? Então, por isso que hoje nós vamos trabalhar, nessa terceira aula, um grande papel do catequista no mundo de hoje. O grande papel de ser catequista, tá? Então, nós vamos tentar mostrar aqui hoje, nesse encontro nosso, uma inspiração do existir da catequese nos dias de hoje também, né? Para quem já acompanhou as últimas aulas, percebeu que eu trouxe uma fala no documento de Aparecida, né? Aquele documento da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribe, uma reunião de bispos, aonde que foram colocadas as urgências, as necessidades e foram apontados os grandes problemas da atual forma de perceber a fé cristã.
né? E aí ele fala o seguinte, num determinado momento: segundo o documento de Aparecida, não é hora de ficarmos ansiosos e seguros. Pelo contrário, os desafios precisam ser encarados. Quantos desafios você hoje tem na sua comunidade? Quantos desafios você hoje tem com o seu grupo de catequese? Seja o desafio material, seja de proposta, seja de atrair pessoas, seja de manter, seja de fidelizar pessoas naquela paróquia, né? Para que não seja uma paróquia de passagem. Olha os desafios. E o documento pede: não fique ansioso, muito menos inseguro, né? Esse documento ele aponta um caminho para a gente. Ele fala o seguinte: existe um processo consistente de iniciação cristã que ele é indispensável ao tipo de missão dos tempos atuais. Ou seja, para tempos difíceis, nós temos que criar propostas consistentes. Imagina nós olharmos para a nossa vida hoje e percebermos que temos uma grande lacuna, seja ela no campo afetivo, seja ela no campo familiar, e a gente ignora aquele problema. Com certeza ele não se resolverá. Com certeza. Ele se agravará. E eu vou ter uma bola de neve sendo formada. Por isso que eu preciso hoje, enquanto catequista, identificar os problemas da minha comunidade e, juntamente com as demais lideranças, encontrar as possibilidades de atuação. Não dá para o pároco resolver tudo sozinho. Tá? Por isso que Jesus escolhe pessoas para trabalhar junto com ele, para nos dar o exemplo de que necessitamos da comunidade. Necessitamos da voz, do olhar, do jeito que o outro pensa. Tá bom? Então, quando nós falamos sobre esse grande processo de sermos melhores catequistas, propagadores da fé, isso não é um trabalho que eu carrego sozinho nas minhas mãos ou nas minhas costas. Porque o próprio Jesus disse: a insegurança, o medo, só vai tirar de nós a capacidade de agir. Vocês lembram na passagem da multiplicação dos pães, quando a multidão, já no final da tarde, fica perto de Jesus e os discípulos sentem aquela insegurança e falam: Jesus, despede-os para que eles vão até os povoados mais próximos comprar comida. E Jesus transfere a responsabilidade para eles e fala: dai-lhes vós mesmos de comer. É até o tema da campanha da Fraternidade de 2023. É nossa responsabilidade, para situações difíceis, ações consistentes. Então, nós temos que perceber o seguinte: ou educamos na fé, colocando as pessoas em contato com Jesus, ou não vamos cumprir a nossa missão. Isso o documento de Aparecida nos mostra. Ou a gente encontra mecanismos, estratégias para aproximar as pessoas desse Jesus ressuscitado, ou a nossa missão, enquanto catequistas, vai estar fadada ao erro, ao fracasso. Tá? E aí no documento de Aparecida tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer a modalidade da iniciação cristã, que leva a uma conversão. A conversão, ela se dá num caminho, num processo. A conversão, ela acontece no processo. Não vá querer você, meu amigo catequista, minha amiga catequista, olhar para o seu catequizando depois de 3 meses de encontro e achar que ele já é um ser humano novo. Não existe essa possibilidade. Tá? Porque a conversão, ela se dá num caminho de fé, num caminho de maturidade, num caminho de entendimento, mas também num caminho de acolhida. A fé, ela vai sendo ressignificada a cada estágio da vida. Eu não posso exigir o mesmo grau de maturidade de uma criança que acabou de chegar na comunidade para uma pessoa, para um catequista que está à frente de grupos ensinando, falando, palestrando. Eu tenho que respeitar cada tempo, mas mesmo dentro desse respeito, eu não posso esquecer a minha grande missão,
de apresentar Jesus. Esse grande modelo de autoridade moral. Autoridade moral. O exemplo dele falava muito mais alto do que as próprias palavras. E a gente tem que perceber que o ser catequista, nós temos essa missão, esse compromisso moral. Comigo, com o meu catequizando, com a minha comunidade, mas principalmente com Deus. Porque foi Ele que me chamou a essa missão. Então, quando nós falamos na aula passada sobre a vocação do ser catequista, hoje nós estamos aqui para tentar perceber dentro dos documentos essa motivação da do nosso ser catequista. Não adianta eu apenas ter um desejo, eu tenho que saber como dar vazão, como formatar tudo isso, como criar estratégias para os diversos grupos que atinjo. E lembrando, ser catequista não é apenas no domingo, não é apenas no dia do encontro, não é apenas no retiro. Ser catequista é uma demonstração fiel da minha conversão ao grande projeto de Jesus. Tá? Por isso que hoje nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, uma necessidade de evangelizar e não apenas de dispensar sacramento. Tá? É um grande ponto que nós, catequistas, devemos pensar. Eu estou apenas dando Ctrl+C, Ctrl+V numa fé, e aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele se vira para compreender isso, ou eu estou realmente evangelizando, entrando lá na vida dele, fazendo parte dos sonhos dele, das atitudes dele, para que ele se converta e seja um cristão de fato com letra maiúscula. Tá? Então, por isso que a nossa igreja ela foi criando documentos, nos cercando de conteúdo, para que a gente pudesse ler, entender e propagar a nossa fé com muito mais consistência. Então, nós temos aqui também na Conferência dos Bispos do Brasil, nós temos um outro documento que são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que foi um projeto de 2011 a 2015 e que está sendo revisto também. Tá? Então, dentro desse documento, existem ali as nossas missões, as nossas fragilidades, os nossos avanços. Então, eu tenho que me formar enquanto catequista para que eu tenha a possibilidade de formar outras pessoas mais e melhor. Tá bom? Então, quando nós falamos sobre a adesão a uma fé, é uma adesão que não é pro forma, ou seja, não acontece da boca para fora. É uma adesão que ela toca na vida. E aí eu não posso deixar de esquecer daquele momento onde nós falamos sobre a jovem que foi jogada em praça pública, colocada diante de muitas pessoas e acusada de adultério. E aí, tentando-se testar Jesus, leva-se ao encontro daquela jovem, a jovem colocada diante do próprio Cristo, e é perguntado a ele: mestre, o que fazer? Porque a lei nos manda apedrejar, a lei de Moisés nos manda apedrejar. Ela foi pega em adultério. Com certeza Jesus pensa: que resposta que eu vou dar? No entanto, do alto da sua autoridade moral, ele encontra um jeito de apresentar uma catequese. Ele faz daquela situação um encontro, uma aula, um curso, que para muitos que estavam ali com seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, valeu por toda uma vida. Jesus coloca aquela moça diante daquele povo, diante de uma lei fria e estéril, e ele faz com que cada um refletisse sobre a ação. Aquele que hoje não tem nenhum erro, que já está pronto, que já chegou no maior degrau
moral e ético possível, que atire a primeira pedra. Não precisou de palavrões, xingamentos, falar alto, violência. Ele apenas disse: quem já alcançou o mais alto grau moral, que atire a primeira pedra. E a Sagrada Escritura apresenta pra gente que foram saindo, um a um. E a moça ficou sozinha. E Jesus faz um convite importantíssimo, porque ele impede a morte daquela moça, a lei não foi cumprida, aquela lei fria, o teste feito ao próprio Jesus caiu por terra, mas ele faz um grande convite a ela: vá e não voltes a pecar. Então, ser catequista é desenvolver dentro do meu catequizando um compromisso diante da fé que ele abraça, e uma fé que está estendida aí durante 2000 anos. Ele vai criar possibilidades de perceber que, poxa vida, eu preciso ser uma pessoa diferente, porque foram me abertas as grandes verdades da vida. Fez-se eco no meu coração e nos meus ouvidos a palavra de Deus. Então eu tenho que ser uma pessoa melhor. Interessante, né? Então, perceber que convidar as pessoas para o encontro é gerar dentro delas um compromisso de fé e vida, que não se extingue no período de preparação da catequese, seja ela de primeira Eucaristia, seja ela de Cristo, mas que se estende durante toda a vida do cristão. Esse compromisso é a verdadeira conversão. Por isso que eu disse, conversão está no processo. Tá? Conversão está nesse grande processo. Por isso, gente, que nós temos que perceber, e eu vou trazer nesse momento alguns pontos importantes para a gente entender como trazer mais facilmente para a nossa comunidade esse processo de conversão. Então, o primeiro processo. O processo permanente de iniciação apresenta uma série de exigências, né? A acolhida, o diálogo, a partilha e criar um clima familiar, onde Deus não é um estranho. Na leitura do evangelho que nós fizemos no comecinho da aula, as ovelhas ouviam porque conheciam. Elas seguiam porque elas sabiam quem era aquele pastor. Então, a igreja, ela tem que ser esse grande processo permanente de formação cristã, esse grande processo. E nesse processo permanente de formação, não é de cima para baixo, ele é dialogado, ele é partilhado. Dá-se espaço para o catequizando criar uma ação concreta. Por isso que esse processo de evangelização, ele acontece no dia a dia. Essa conversão, ela é durante a catequese. Essa mudança de olhar, ela acontece durante a catequese. Tá? Então, a primeira questão é acolher, dialogar e partilhar. Se você consegue trazer esses três elementos para o seu encontro de catequese, sucesso está garantido. Tá? Um segundo ponto importante que nós temos aqui, nós vamos tirar lá da primeira carta de Pedro, né? Quando nós falamos sobre catequese, quem que eu quero apresentar para esse jovem, para esse menino, para essa menina, para esse adulto? Quem que eu quero apresentar? Eu quero apresentar Deus. Através de quem? Através de Jesus. Eu apresento Deus, eu não apresento a minha comunidade. Eu não apresento as belezas do paraíso na terra, que é a minha paróquia, que pode ser também, mas eu tenho que ter um compromisso anterior de apresentar Jesus. Porém, para que eu possa apresentar Jesus, eu sei quem é Jesus? Eu realmente conheço Jesus? Eu fiz uma experiência de Jesus efetiva? É a grande chave. Porque eu só posso falar daquilo que eu conheço.
Senão nós vamos perceber discursos vazios. Então, eu vou trazer aqui uma frase que é bem bacana, que ele fala o seguinte, né? Implica-se num novo perfil de um agente evangelizador, no qual o ministério do catequista, ele assume um papel preponderante. Eles são a ponte entre o coração que busca descobrir, ou redescobrir, e o próprio Jesus. Então, o catequista hoje, ele é essa ponte que liga esses dois extremos. Um coração que quer conhecer ou que quer redescobrir Jesus e esse Jesus aqui. Esse catequista é essa ponte. E essa ponte tem que estar bem pavimentada. Essa ponte tem que estar bem construída. Essa ponte tem que estar sem buracos. Essa ponte tem que permitir com que as pessoas passem em segurança. Por isso que a grande mensagem nossa aqui enquanto catequista é transformar o próprio coração para que, a partir do meu coração convertido, eu consiga transformar a vida do outro também. Não é? E aí, gente, eu vou trazer aqui para a gente já caminhar para os finalmente nessa nossa aula de hoje aqui, que a formação de novos discípulos, ou seja, a formação de novos adeptos a essa fé, ela vai ter que integrar algumas coisas. Não só aquela fé onde eu me ligo ao transcendente, mas uma fé que liga à minha história de vida. Quem sou eu? Que tipo de pessoa sou? Será que esse Jesus que você apresenta ao catequizando dialoga com a vida dele? Ou é aquele Jesus que nós vimos na nossa primeira aula, né? Aquele Jesus dos altares, aquele Jesus poderoso, aquele pantocrator? Que tipo de Jesus eu estou mostrando para esse jovem? E será que se eu estou apresentando um modelo de Jesus mais intimista, mais devocional, será que não é o único Jesus que eu também conheço? Então, eu gostaria de apresentar aqui 5 aspectos importantes para esse momento, tá? Para a formação de um cristão realmente imbuído de uma missão. Eu não posso esquecer que o meu primeiro ponto para formar um bom cristão é provocar o encontro dele com esse Jesus. As pessoas que realmente encontraram com Jesus e abriram seu coração a ele, tiveram suas vidas transformadas. O segundo ponto é garantir o espaço da conversão. Um terceiro ponto é conhecer Jesus, me converto, ou seja, mudo as minhas atitudes, eu vou seguir, eu vou ser discípulo, eu vou estar junto com ele, eu vou dar a minha vida por essa causa. Quando eu faço esse caminho de me tornar discípulo, eu encontro pessoas que abraçaram a mesma fé. Então eu faço comunhão. E quando eu percebo que tudo isso formou sentido na minha história, eu entendo que ali realmente mora a minha missão. Portanto, meus amigos, ser cristão não é apenas reproduzir, ou como eu disse na aula, pegar gotas daquele rio que jorra na nossa história. Não é reduzir a minha experiência de fé a um domingo, a 1h30 de celebração e achar que já cumpri o meu papel como cristão, como catequista. Tá? Então, formar um bom cristão, eu tenho que apresentar esses grandes pontos para que ele possa caminhar. Tudo certo, meus amigos? Então, finalizamos essa nossa terceira aula. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? Divulguem a nossa Escola Católica da Fé, divulguem, não deixe com que outras pessoas desconheçam essa grande verdade. Precisamos juntos caminhar em prol da evangelização. Nós somos propagadores dessa grande fé. Obrigado por tudo, forte abraço
e até a próxima aula. Até mais!